Evangelho de São João, capítulo 15, o versículo 7. O título da mensagem hoje é a bênção da permanência. Fala comigo em voz alta, a bênção da permanência. Isso eu vou usar hoje a tradução revista e atualizada para pregar para você. João capítulo 15, a partir do versículo 7. Jesus, pessoal, ele quer atender os nossos pedidos de oração. Isso é uma ênfase que a Bíblia Sagrada ela dá frequentemente, né? Sobre a questão que o que você orar, Deus vai te atender, que você pedir, Ele vai fazer e tal. Então Ele quer que você seja abençoado. Só que antes disso, existe uma certa seleção. E você vai ver essa seleção aqui, ó. Isso aqui é praticamente uma doutrina, tá, pessoal? Isso aqui é um ensinamento muito forte. Olha só o que diz. João 15, versículo 7. Se permanecerdes, anota essa palavrinha aqui que eu vou falar muito dela. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, aí depois ele diz, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Fala para mim, irmão, por favor, responde para mim. Quem gostaria que tudo que você pedisse fosse feito? Não, seria uma bênção, não seria? Mas por que muitas vezes isso não acontece? Olha o começo do versículo. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. A gente não consegue fazer isso. A gente tem uma inconstância muito grande, né? Nós não conseguimos permanecer na palavra de Deus. A gente não consegue permanecer naquilo que Deus fala conosco, ou naquilo que Deus orienta a gente a fazer. Muitas vezes nós não conseguimos permanecer. Só para você ter ideia, não estou nem falando de Bíblia, estou falando agora de coisa do dia a dia. Tem gente que não consegue permanecer com o marido, tem gente que não consegue permanecer no emprego, tem gente que não consegue permanecer como obreiro, tem gente que não consegue permanecer na igreja, irmão. Não, tem gente que não consegue permanecer na igreja. Como é que vai permanecer em Cristo? Jesus está falando que a pessoa que vai pedir, tudo que ela vai pedir, ela vai realizar na vida dela, é uma pessoa constante. Você sabe o que significa a palavra constante? É uma pessoa que não muda, é uma pessoa que ela é assídua, é uma pessoa que ela está sempre ali. Você vê que não tem mudança, não tem sombra de variação naquela pessoa. E Jesus está dizendo assim, ó, eu vou apostar em pessoa que eu percebo que não é fogo de palha. Eu vou apostar. Por que eu tenho que atender uma pessoa que não vai ficar comigo? Por que eu tenho que atender uma pessoa que eu sei que ela não vai ficar comigo, ela não vai permanecer? As minhas palavras não vão permanecer nela e ela não vai permanecer em mim, ela não vai ficar comigo. E você sabe que é muito difícil permanecer na palavra de Deus. É bem difícil. Por que pode ser bem difícil? Por exemplo, o Abraão, o que Deus pediu para Abraão fazer? Fala para mim, irmãos. Sacrificar o seu próprio filho. Não é tão fácil. Não sei se nós conseguiríamos permanecer na palavra em Deus. Você vai perceber também o Isaac. O Isaac, no momento de crise muito grande, Deus pediu para ele descer até a terra, não descer até a terra do Egito e ficar naquela terra seca onde ele estava. Não é tão simples, pessoal. Não é tão simples. Se você for parar para pensar também, né? Deus mandou Moisés marchar para onde? Para cima do Mar Vermelho, estava fechado. Então, quando eu quero pensar nessa palavra, nesse versículo aqui, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, ou pedirei o que você quiser e vos será feito. Então diga comigo assim, o meu querer só vai funcionar para Jesus se eu fico com Ele. Então, porque ele está dizendo, se quiserdes, né? Pedireis o que quiserdes. Então, aquilo que eu quero e aquilo que você quer só vai funcionar se eu permaneço. Eu repito de novo, irmão. Tem muita gente que não consegue ficar. Não consegue ficar naquilo que Deus mandou. Não consegue. Por isso que Isaías 1,19 diz assim. Acho que todo mundo conhece Isaías 1,19, né? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Porque querer é a parte mais fácil. Aquilo que eu quero é a parte mais fácil. Mas ouvir Deus e permanecer naquilo que Ele fala não é tão fácil. Não é tão simples. É difícil. Olha só esse texto que eu vou te mostrar na Bíblia Sagrada agora. 1 de João capítulo 2, versículo 28. Esse aqui é muito forte. A gente está se privando do manifestar de Deus.
Por que Jesus não está conseguindo se manifestar na nossa vida? E ele chama a gente de filhinhos. Olha só o que diz: filhinhos, agora pois, o que diz aí? Permanecei nele, fiquem com Jesus, permaneçam. Quando diz permanecer com Jesus, é permanecer em oração, é como eu falei, é permanecer na igreja, é permanecer lendo a Bíblia, é permanecer vindo aos cultos, é assiduidade, é permanência, é você estar aparecendo. Eu sempre digo para as pessoas que quem não é visto não é lembrado. De vez em quando o que acontece? A gente quer ser visto por Deus, mas a gente quer ser lembrado por Deus, mas a gente não é visto. Muitas vezes você não está firme na presença de Deus, você não consegue ficar firme na presença do Senhor. É aquela pessoa que é muito alto e baixo. Daqui a pouco a pessoa aparece, depois desaparece. Eu te perguntar uma coisa aqui, vamos lá. Com quem que você casaria? Você casaria com uma pessoa que está frequentemente contigo, ou uma pessoa que apareceu hoje, depois não aparece mais, e você vê aquela pessoa inconstante, aquela pessoa não muda? Com quem que você casaria? Com uma pessoa firme, com uma pessoa que você vê que ela vai estar contigo, que ela é ponta firme, aquela pessoa que ela é pau para toda obra, está sempre junto contigo, ou aquela pessoa de altos e baixos? Com quem você casaria? Com ponta firme, não é verdade? Quer dizer, tem uns que casam com... Vou te falar, irmão, tem uns que se apaixonam por umas pragas que eu vou te falar, irmão. Né? Mas a seleção correta seria essa. Você tem que ver com a pessoa, para você investir numa pessoa, você tem que ver a permanência dela. Tem que ver quão firme aquela pessoa é. Agora, se não vê firmeza, cai fora, irmão. E é mais ou menos o que Jesus está dizendo: filhinhos, agora pois permanecei nele. Escuta essa, ó. Para que quando ele se manifestar, olha, a gente está se privando disso aqui. Quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos e envergonhados na sua vinda. Você viu que coisa, irmão? Quem não quer ser confundido e quem não quer se afastar dele envergonhado? Então permanece, irmão. Eu vejo que tem muita gente que vai chegar um dia que quando Jesus for se manifestar, a pessoa não está mais na presença dele, irmão. Que campanha é essa que nós estamos fazendo aqui? Não é do santuário de Deus? É. Quando o anjo foi aparecer para o Zacarias no santuário. Você sabe que o anjo apareceu para o Zacarias no santuário, é ou não é? O que aconteceu lá em Lucas capítulo 1, versículo 7? Você lembra como é que estava o Zacarias? Ó? Não, o 7 fala que ele não tinha filhos e tal, ele e a Isabel, eles não tinham filhos, né? O Zacarias e a Isabel. E no versículo 8 diz assim, ó: e aconteceu, olha só que forte, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus. E aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe em sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário de Deus para queimar incenso. Então você vê que o Zacarias, ele foi um cara que ele permaneceu. Ele já era avançado em idade, a esposa dele também, a Isabel, eram dois avançados em idade, mas você vê que eles não se apartavam do templo, eles ficavam lá, eles permaneceram. E chegou uma hora, pessoal, que quando o anjo foi aparecer no templo, o Zacarias continuava lá no mesmo lugar, ele não se afastou, ele não abandonou, ele não foi aquele cara inconstante. Ele foi um cara constante, ele permaneceu. E a gente sabe, em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 58, a Bíblia Sagrada fala o seguinte: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes. Olha só o que diz isso aqui, pessoal: inabaláveis. Sejam constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Eu tenho procurado colocar isso, sabe, como base do meu ministério. Eu sou um cara que não mudo. Domingo você vai me ver aqui, quarta você vai me ver aqui, sexta você vai me ver aqui. Você vai me ver um cara, sabe, sempre pregando a palavra, sempre orando, sempre me consagrando, fazendo a vontade de Deus. E existe uma bênção para quem é constante, irmão. Por isso que tem coisas que eu vou orar e Deus vai me dar. Por quê? Porque eu quero. Porque se eu permanecer nele e as minhas palavras permanecerem se eu permanecer em Jesus e as palavras deles permanecerem em mim, tudo que eu pedir vai ser feito. Aquilo que eu quero vai ser feito. Porque isso é uma bênção que ele libera para o constante. Isso é uma bênção que ele libera para a pessoa que permanece. E o Zacarias não deu outro. O Zacarias estava ali, como você estava lendo junto comigo agora, em Lucas capítulo 1, versículo 8, né? Aí no versículo 9, olha só o que aconteceu, pessoal, ó. No 10, desculpa, né? No 10. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Deixa eu te perguntar, e se ele não tivesse mais lá? Ele perdia.
É como eu falei agora há pouco em 1 de João capítulo 2, no versículo 28, ele ia perder, irmão. Esse cara, ele ia perder se ele não fosse um cara ponta firme, se ele não fosse um cara que permaneceu ao longo dos anos. Ele não permaneceu. Eu vejo hoje muita gente que fica um tempo com Jesus, depois se desvia, se afasta. É aquela pessoa que permanece até anos. Tem pessoa que permanece alguns anos, depois fica louco, dá uma loucura na pessoa, dá um piti, a pessoa vai embora, ela sai. Eu estava vendo agora, eu não cheguei a preparar para você, mas eu vou achar, eu acho que é Lucas 2,36. Lucas 2,36 até o 38, são 3 versículos aí, ó. Escuta isso aqui agora, pessoal. Olha só essa profetisa. Olha que mulher, irmão. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, uma senhorinha de idade. E olha só, que vivera com seu marido 7 anos desde que casara, e que era viúva 84 anos. Quanto tempo que ela era viúva? E esta não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns e orações. Você sabe o que aconteceu com essa mulher? Olha só o que diz agora, pessoal. E chegando naquela hora, dava graças a Deus, porque Jesus tinha sido levado para ser consagrado. Diz que ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino e todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E olha o versículo 39, que forte. E cumpridas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Você viu isso aqui, irmão? Essa mulher, Deus se revelou a ela. Deus mostrou para ela que Jesus era o Messias. Deus mostrou, mas você vê a comunhão dessa mulher. Diz que ela vivia no templo, ela vivia na casa de Deus de dia e de noite, era oração, era jejum. Há 84 anos essa mulher era viúva. Você vê que ela tinha quebrado já assim os desejos carnais dela. Ela só vivia para servir Deus. Fala comigo em voz alta: permanência. Irmão, Deus quer que você permaneça. Permanece casado, irmão. Permanece no emprego, caramba. Permanece no ministério. Você já notou na tua vida que se você fica um pouco, já vai embora, irmão? Tudo que você faz na tua vida é isso. Você começa qualquer coisa na sua vida, você não consegue acabar. Parece que você é uma pessoa, sabe, que você não consegue nunca finalizar. Um demônio que te ataca, um negócio que vem na sua vida, e daqui a pouco você se perde. Fica um tempo no ministério, já sai. Daqui a pouco fica um pouco com o marido, já vai embora. Fica um pouco com uma moça, já desaparece. Fica um pouco no emprego, já sai de novo. Abriu uma empresa, já fecha aquela empresa, abre outra. Caramba, irmão. Irmão, Deus tem bênção para aquela pessoa que é constante. E eu vou te mostrar o que acontece com pessoas constantes. Olha só, quem quer ser batizado com o Espírito Santo? Você quer ser batizado com o Espírito Santo, falar em língua estranha? Primeiro que você quer falar em língua estranha, que você nem batizado nas águas é. O que você quer falar em língua estranha? Por que você quer ser batizado com o Espírito Santo se você nem tomou uma posição pública de se batizar nas águas ainda? Primeiro que isso aí você tem que tomar uma posição já na sua vida, tem que se batizar. Eu quero ver se agora, mês que vem, eu quero fazer um grande batismo. Eu vou fazer o batismo nas águas e eu vou batizar as pessoas. Eu quero fazer um batismo. Ai, pastor, eu quero receber o Espírito Santo, mas nem batizado é. Mas sabe como é que você faz para receber batismo com o Espírito Santo? Depois que você recebeu o batismo nas águas? Vou te mostrar. Abre em Atos 1, versículo 4. Olha a ordem que Jesus dá aqui. Olha a ordem que Jesus dá. Quer ver? Versículo, Atos 1, 4, ó. E estando com eles, o que diz aí, pessoal? Determinou. Você sabe o que é determinar? Determinar é mandar, é ordenar, é dar uma ordem. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: e de mim ouvistes. Então Jesus disse: ó, vocês estão proibidos de se afastar. Vocês têm que permanecer. Eu estou determinando que vocês não se ausentem, que vocês fiquem aqui, fiquem em oração. Aí o pessoal ficou com aquele temor, porque tinha uns que tinham se afastado, né? Aí tinha uns que tinham se afastado, aí eles voltaram, Jesus foi atrás deles logo após a crucificação. Jesus ressuscitou, foi atrás dos discípulos no caminho de Emaús, foi atrás do Pedro e outros que foram pescar com ele. Aí mandou todo mundo voltar. Aí quando todo mundo voltou, ele disse: ó, vocês não podem se ausentar, tem que ficar aqui. A Bíblia diz em Atos 2, no versículo 1, olha o que acontece, pessoal. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar.
Estavam ali juntos, o pessoal permaneceram, ninguém saiu daqui, saiu de lá, eles obedeceram. E aí diz assim na continuidade: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa aonde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E aí diz assim, ó, todos ficaram cheios do Espírito. Tá ótimo. Fala para mim, qual foi a bênção do batismo com o Espírito Santo? Por que esse pessoal aqui recebeu o batismo do Espírito Santo? A primeira manifestação do Espírito Santo em conjunto na Bíblia Sagrada. A primeira vez que você vê eles recebendo o melhor dessa vida, porque eles permaneceram. Por que permaneceram? Porque Jesus disse, não se ausente. Se alguém tivesse, mas eu não estou muito afim, está demorando demais, eu acho que eu vou embora. Tinha perdido, irmão. Aqueles que estiveram ali receberam. Você quer ver agora outra bênção da permanência? Você sabe quem é que escreveu o Apocalipse? Vamos ver quem é que escreveu o Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Vamos ver quem escreveu o Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Por que João teve todas essas revelações? Por que o João foi um cara que deixou para nós registrado Apocalipse? Você sabe que Apocalipse, irmão? Apocalipse fala de coisas que a gente nem vai viver sobre a face da terra. Apocalipse é coisa que nós vamos viver só depois da morte. Deus revelou para João coisas sobrenaturais, seres angelicais, seres incomuns. Ele teve uma comunhão com Deus fora da curva, um ponto fora da curva. O livro de Apocalipse é totalmente diferente. Deixa eu perguntar, quem que muitas vezes leu Apocalipse ainda hoje não entende nada? Inclusive eu. Não entende, irmão, é uma coisa uma intimidade muito grande, irmão. É uma comunhão muito grande, é uma coisa muito grande. O João, pessoal, ele teve uma visão assim sobrenatural. Mas sabe por quê? Olha só o que diz em João 19, versículo 26 e 27. Vou te mostrar por quê. E vendo Jesus ali a sua mãe, e junto dela o discípulo amado disse, mulher, aí está o teu filho. E depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E dessa hora em diante o discípulo levou ela, e a tomou para a sua casa. Você viu quem é que estava ali junto com Jesus, ali aos pés da cruz, Jesus gotejando sangue, todo dilacerado? Quem estava ali? Estava o João. Mas você viu o que ele falou para Maria? Ele disse, Maria, agora está aí o teu filho. E ele disse para o João, João, aí está tua mãe agora. Ou seja, você faz parte da minha família. Você é da minha família, João. Você permaneceu até agora, não tem mais ninguém que ficou aqui. Cadê Pedro? Onde é que está Judas? Onde é que está André? Onde é que está Felipe? Onde estão esses caras, mano? Os caras desapareceram. Fala comigo em voz alta, ninguém permaneceu. Mas quem permaneceu ali? João. Quando Deus vai se revelar e vai mostrar intimidade, ele vai mostrar intimidade àquele que permaneceu até na crucificação, aquele que ficou até o fim. E te digo mais, o João, aquele que não se apartava de Jesus. Quando foram perguntar quem iria trair Jesus, porque Jesus disse que um deles ia trair, na mesa, a Bíblia diz que o Pedro fez um sinal para João, porque o João estava, sabe aonde, irmãos? O João estava com a cabeça dele reclinada no peito de Jesus, ele estava sempre pertinho de Jesus, ele nunca se afastou. Irmão, quem fica mais perto, quem permanece, vai ter regalia que os outros não têm, vai pedir o que quiser e vai receber, vai ter revelação da palavra. O anjo vai aparecer para o Zacarias. Você vai notar que bênçãos grandes são para pessoas que permanecem. Não é para gente fogo de palha. Não é para pessoa que fica um pouco, daqui a pouco desaparece. Parece que pega aquelas bolinhas ninja de filme, né? Pá, pss, cadê a pessoa? Ué, sumiu. Sumiu. E eu estou te falando que tem gente que não é assim só com Jesus, irmão. É assim com o marido, é assim com o emprego, é assim com o ministério, é assim com a igreja. É assim com o trabalho, daqui a pouco não trabalha mais. É uma pessoa que não permanece, é uma pessoa inconstante. Você não pode contar com esse tipo de gente, irmão. Esse tipo de gente você não pode contar. É aquela pessoa que se você for contar com ela, ela vai dar para trás contigo. Então eu te digo, não abra mão de Jesus, não abra mão da palavra, não abra mão da igreja, não desaparece, irmão.
Não desaparece, que vai chegar um momento que Deus vai fazer que nem fez com o João. Ficou até o fim. O que aconteceu? O João, pessoal, recebeu Apocalipse. Você nunca leu as cartas de Apocalipse? Quem já leu as cartas de Apocalipse? E aquele que perseverar até o fim. Aí depois no final da outra carta, aquele que perseverar até... Em todas as cartas do Apocalipse está escrito isso, todas. Que a bênção do céu vai ser aquele que... Não é que ficou 5 anos com Jesus. Não é aquele que frequentou a igreja do pastor Michael uns dias. Não é aquele que assistiu o programa do pastor Michael na quarta e no domingo. E um dia foi lá na igreja para conhecer o pastor Michael. Não, o céu é para aquela pessoa que vai continuar com Jesus até o fim. Pastor, mas é fácil? Não é fácil. A maioria se afasta. A maioria se desvia. A maioria não parece que não fica firme, dá um piti na pessoa. Mas a pessoa que continua, ela é abençoada. E existe uma bênção para quem é constante. Fala para o teu irmão, diz assim: existe uma bênção para quem é constante. Daniel capítulo 6, versículo 10, eu acho que você conhece, vamos lá. Amém? Vamos permanecer ou não vamos? Luta, irmão, luta. Quando dá aquela vontadezinha de não vir na igreja, luta, irmão, luta para isso. Porque pode ser aquele dia que Jesus disse: nossa, essa pessoa está sempre firme, hoje eu vou aparecer para ela na igreja. Aí você ficou em casa dormindo. Tá amarrado, irmão, tá amarrado. Irmão, olha para mim, irmão. Se Elimeleque, Malom e Quilion, se eles tivessem permanecido em Belém de Judá, eles não teriam morrido. Elimeleque, Malom e Quilion não conseguiram permanecer no momento de crise. Eles não conseguiram permanecer na terra da promessa. Eles saíram da promessa. Saíram, irmão, saíram. A pessoa perde, irmão. A pessoa perde de não ficar, irmão. Perde. Se você ficasse um pouquinho mais, você nunca leu isso na Bíblia Sagrada? Ainda um poucochinho de tempo que há de vir, virá e não tardará. Mas o meu justo, ele vive da fé. Ele fica ali, ele se segura, ele não sai. Calma, irmão, está chegando a sua bênção. Pelo amor de Deus, eu te peço, permanece. Para de ser fogo de palha, irmão. Para de ser fogo de palha. E não é só com as coisas de Deus. É com aquela moça. É com o teu emprego, é com a tua vida. Daqui a pouco você vai desistir até da vida, irmão. Que tem gente que é assim, mano. Daqui a pouco a pessoa vai desistindo das coisas, vai deixando, vai abrindo mão. Seja constante. Tem pessoa que vai começar a academia, daqui a pouco para. Vai começar a dieta, para. Diga misericórdia, não permanece em nada. Não, tem gente que é assim, não permanece em nada. Isso já virou, sabe o quê? Um ciclo para você. Isso é perigoso. Como é que é? Obrigado, Mateus. Exatamente. Para você, viver desse jeito já se tornou um círculo vicioso. Não é só para as coisas de Deus, é para qualquer coisa. Você não consegue ficar. Você tem que quebrar essa barreira. Você tem que romper esse negócio. Você tem que falar: Jesus, eu quero ser que nem Daniel. Daniel 6:10. Olha que forte, ó. E Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, ele ficou sabendo que não podia, tinha que parar de orar. Não podia permanecer orando. Não podia continuar orando. Diz que ele entrou na casa dele, em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém. E vamos lá, quantas vezes? 3 vezes por dia se punha de joelhos, orava, dava graças a Deus, dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Fala para mim, o que tirou, o que livrou Daniel da cova dos leões? Constância. Não é nem a questão de oração, porque eu duvido que uma pessoa que nunca ora, que quando ela caísse na cova dos leões ela não ia orar. Ela ia orar ou não ia? Tá, mas ela ia morrer do mesmo jeito. O que livrou Daniel não foi oração, foi a permanência da oração. O Daniel não orou quando deu o estouro. O Daniel foi para lá, para a cova, por causa da permanência. Esse pessoal tentou jogar o Daniel na cova dos leões justamente por causa da constância que ele tinha. O pessoal, acho que é no versículo 4, diz que não achava nada de ruim no Daniel, né? Então os presidentes, sabe, procuravam achar uma ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-lo, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele erro nem culpa. O pessoal disse: meu Deus, onde é que a gente vai achar? Olha, tem uma coisa que eu sei que a gente pode fazer o Daniel quebrar a cara. O que é? Ele permanece sempre orando. Ah, mas se ele permanece sempre orando, vamos fazer um decreto para que quebre a permanência dele, para que ele pare de orar. E fizeram ou não fizeram? Olha para mim, ele parou, foi livre da cova dos leões e Deus prosperou ele.
Por isso eu vou te dar um versículo, eu não sei se você já leu esse versículo, mas ele é muito forte. Lê o versículo 3 devagarinho comigo. Lê devagarinho comigo o versículo, Daniel 6:3. 6:3. Vamos lá, vamos ver. Eu vou perguntar para você aqui, você vai ler comigo, tá? Eu estava lendo, é só uma revelaçãozinha que faz toda a diferença. Eu vou ler rápido e você me diz aqui o que você achou, segundo o que eu estou pregando, se você achou uma revelação junto comigo. Vamos lá. Então, mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes presidentes, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava em estabelecer sobre o reino. Fala qual é a revelação sobre o que eu estou pregando hoje. Não. Alguém falou. Fala comigo, o mesmo Daniel. Fala de novo comigo, o mesmo. Fala de novo. Ele não mudava. Já tinha passado 4 reinos e o mesmo Daniel continuava se distinguindo. Pensa num cara que não mudava. Já fazia 4 reinos que tinham passado. O Daniel já era um cara velho. Quando ele foi jogado na cova dos leões, ele era um vovô. Mas a Bíblia diz que ele era o mesmo. E diz que esse tipo de gente que é constante, eu até coloquei no meu estudo, sempre vai ser alvo de lugares altos. Pessoa constante, presidentes, príncipes, sabe, reis, vão sempre querer pegar pessoas constantes para colocar em lugares altos. Irmão, você vai dar um cargo para uma pessoa que é inconstante, irmão. Você vai querer ela para ajudar ela e tal, mas nunca para colocar num cargo. Daqui a pouco você pensa assim, eu vou colocar essa pessoa, daqui a pouco ela alopra, daqui a pouco ela dá uma aloprada na cabeça e ela desaparece. Essa pessoa se some. Você vai colocar sempre em cargos grandes e essa pessoa vai ser alvo de distinção, vai ser alvo de uma pessoa que ela é firme, ela está lá paulatinamente, ela não para, ela é a mesma. Diga comigo de novo, a mesma. A minha esposa está aqui, faz quantos anos que eu prego todas as quartas, sextas e domingos? Desde o início. Acabou, irmão. E você não vai me ver eu mudando, irmão. Você não vai me ver mudando. Igreja da Graça, quarta-feira é família, sexta libertação, domingo do Espírito Santo, eu vou estar aqui sempre. E se não for aqui em Campo Grande, vai ser em algum lugar, eu vou estar pregando sempre. E eu vou ser sempre alvo de coisas grandes. Porque a pessoa que não muda, fala de novo comigo, o mesmo Daniel, permanece. Existe uma bênção para quem permanece. Existe uma bênção para quem continua. Vamos abrindo em Êxodo capítulo 17. Ai, pastor, estou pensando em desistir. Mas você faz isso com tudo, irmão. Eu acho que hoje não vou. Eu ia. Uma vez eu fui. Ixi, irmão, isso não dá para contar, irmão. Não dá para contar. Por isso que você vai orar a Deus e Deus não te atende. Porque se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, tudo o que quiserdes será feito. Êxodo capítulo 17, o versículo 8 ao 13, tá? A gente vai ler aqui. Isso aqui você conhece. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Rifidim. Isso aqui é um lugar específico, né? Geográfico. Versículo próximo. E com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. E amanhã estarei eu no cume, né? Do monte, do outeiro. E o bordão de Deus estará na minha mão. Agora o versículo 10. E fez Josué como Moisés lhe dissera. Pelejou contra Amaleque. Então Moisés ficou lá em cima. E o Josué, que ele era o general de guerra, foi batalhar. E a Bíblia diz assim. E fez Josué como o Senhor está. Moisés, porém, e Arão e Ur subiram aqui fala acima, mas é o cume do monte, né? Ao cimo do outeiro. E aí diz assim, quando Moisés levantava a mão, Israel... Porém, quando ele não conseguia permanecer com a mão levantada, ele não conseguia, abaixava, Amaleque prevalecia. Irmão, olha aqui para mim. Eu não quero pregar isso aqui querendo puxar para um lado. Mas sabe por que a tua casa está perdendo? Você está abaixando a mão na quarta-feira. Enquanto você vem na quarta-feira, levanta a mão e está sempre olhando para a tua família está em pé. Mas quando você começa a baixar a tua mão, a tua família começa a perder. Toda vez que você começa, você que é o sacerdote do lar, você que é o Moisés da sua casa, você que é aquela pessoa que Deus escolheu para puxar a tua família, porque sempre tem alguém da casa que puxa.
Certo ou errado? Sempre tem alguém que é o Moisés da sua casa, é o líder da sua casa. E quando eu digo líder espiritual, é aquele que ora, é aquele que tem comunhão maior com Deus, é aquela pessoa que está de bem com Deus. De repente é você que está aqui. Só que na quarta-feira você abaixa a mão. Eu acho que não vou. Aí você começa a ver, não sei, meu filho está meio perturbado, não sei o que está acontecendo. Claro, Amaleque está prevalecendo. Por que Amaleque prevalece? Porque você não permanece. Toda vez que você não permanece, Amaleque prevalece. Se você permanecer com a mão levantada, você vai ver que Amaleque vai perder, o inimigo vai perder, você vai ser abençoado. Levantar a mão é orar. Então quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas ele não conseguia, ele ficava fraco, ele se cansava. E eu vejo que tem muita gente assim que não consegue permanecer de braço levantado. A pessoa parece que ela não tem força para continuar. E diz que quando ele abaixava, a Bíblia diz claramente aí que ele não prevalecia. E agora vem a parte forte, hein? Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Então ele era um cara muito forte. Moisés era um cara assim que ele tinha o braço pesado. Por isso tomaram uma pedra. Quem quer saber qual que é essa pedra? Atos 4, versículo 11. Só fazer um parêntese rapidinho. Jesus é a pedra rejeitada por vós os construtores, a qual se tornou pedra angular. O dia que você estiver cansado, irmão, o dia que você estiver cansado e não está prevalecendo, parece que você está começando a querer desistir, meu irmão, se apoia na pedra que é Jesus Cristo de Nazaré. Se apoia na Bíblia, se apoia. Jesus, ele é essa pedra. Jesus de Nazaré é essa pedra. Quando eu estou meio cansado, estou começando a querer não permanecer, sabe, parece que está faltando força para mim, o que eu faço? Eu me apoio nessa pedra, que muitos rejeitam, mas para mim vai ser a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra necessária, a pedra fundamental. E aí diz que o pessoal colocou as mãos de Moisés, que eram pesadas, tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, colocaram aqui assim, ó. E ele nela se assentou, e Uri e Arão sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro, e assim elas, o que, pessoal? Ficaram as mãos como? Firmes. Fala comigo, até o pôr do sol. Ou seja, permaneceu. Resultado: Josué desbaratou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Enquanto você permanecer firme, a tua casa vai vencer, o teu povo vai vencer, você vai conseguir ver as pessoas vencendo. Pastor, e quando eu fico cansado? Faz Jesus a tua pedra. Faz Jesus, mas não abaixa a guarda, irmão, não abaixa a guarda. Eu sempre digo isso. Eu vejo muita gente, como diz em Gálatas capítulo 5, versículo 7, vamos lá. Gálatas 5, 7. Eu estou quase acabando, tá, pessoal? O pastor Mike não vai demorar mais. Tá tudo ok, pessoal? Mais ou menos, pastor. Estou pensando em desistir até do culto. Tá? Eu estava acordado, mas agora já estou dormindo. Mas o que você vai querer com Deus? Pensa, o que você vai querer com Deus? Se eu estou te provando hoje que Deus é com os permanentes. Deus não é com pessoa que sabe que tá, daqui a pouco para. Não pode, irmão. Vós correis bem, irmãozinho, irmãzinha, você não estava nem caminhando, você estava, irmão, correndo. Sabe o que é correr? É a pessoa que está forte, irmão. É a pessoa que está bem, uma pessoa que ela está correndo, ela está com saúde, ela está bem. Você estava correndo tão bem, só que aconteceu um BO. Quem vos impediu de permanecer? Quem te impediu de permanecer? Quem te impediu de continuar obedecendo a verdade? E aí olha só quem que fez isso, hein? Esta persuasão, olha só, tem muita gente que está sendo persuadida a não buscar. Persuadida, esta persuasão não vem daquele que vos chama. Então quando você está muito bem e alguma coisa vem na sua cabeça para você não ir mais, não fazer mais, principalmente aquilo que Deus ordenou você, eu duvido que nunca passou na tua cabeça. Você casou na igreja, casou na palavra, você casou com uma pessoa que você disse, Deus me deu uma palavra, Deus falou comigo, mas agora uns dias para cá você está com os pensamentos, larga, isso aí não é assim, não é ela, não sei o quê. Então, mas onde é que está aquele negócio que Deus falou, que Deus uniu? O homem não separa. Por que você está pensando em separar? Essa persuasão não está vindo daquilo que chama você, está vindo do demônio. O demônio não quer pessoa que permaneça. O diabo sabe que a pessoa que permanece se sujeitando a Deus e resistindo ele, ele vai ter que fugir. Quem falou fugir? Sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele? Acabou, irmão. O diabo odeia a gente que permanece. O demônio odeia. O diabo gosta de fogo de palha.
O demônio gosta de pessoa que ele consegue persuadir a pessoa a parar, a não continuar. Agora, se você é uma pessoa que está sempre se sujeitando a Deus, sempre se colocando ali e continuando, Deus vai abençoar você. E a última, irmão, eu tenho que falar para você. Esse aqui é o último exemplo de todos. Maria Madalena. Pastor, a Maria Madalena é uma encapetada. Então, essa mesmo, eu quero falar dela. Ela tinha 7 cramunhão, 7 capetão nela. E Jesus expulsou o demônio dela. E depois que Jesus expulsou o demônio dessa mulher, olha só o que diz em Marcos, capítulo 15, versículo 37. Aqui eu não posso deixar de falar. Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. Jesus está na cruz, ele deu o brado e expirou. E a Bíblia diz no 38, e o véu do santuário rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Já localizei para você, Jesus está na cruz, né? Se entregando, é o momento ápice, é o ápice de Jesus, né? E aí diz assim agora no próximo versículo: e o centurião estava em frente dele, vendo que assim expirara, e disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O centurião que rasgou ele aqui assim do lado, né? Próximo, e estavam também ali algumas mulheres observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria, a mãe de Tiago, o menor, e de José e de Salomé. E agora vai continuando, ó. As quais Jesus, quando estava na Galileia, lê isso aqui, pessoal. Não escutei, mais alto. O quê? Vamos falar o que eu estou pregando hoje. Permaneciam, acompanhavam e serviam. Além destas, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu não sou Jesus, óbvio, né? Estou muito longe de ser Jesus, eu sou um servo dele. Estou aqui pregando a palavra. Mas vamos dizer, quando eu quero abençoar uma pessoa, eu começo a observar que aquela pessoa está sempre junto comigo, constante. Surgiu qualquer bênção, para quem que eu vou dar? Para uma pessoa que eu nunca vejo, que dá uns pitinhos na cabeça? Não, para quem que eu vou dar? Para quem está me acompanhando, irmão. Para quem me acompanha, irmão. Oxi. É óbvio. E diz que ela acompanhava e servia. E além destas, muitas outras haviam subido com ele para Jerusalém. Está falando da Galileia. Mas olha só o que diz agora, pessoal. Em Marcos, no capítulo 15, no versículo 47. Então ela estava sempre ali. Ora, Maria Madalena, Maria mãe de José, observava onde ele foi posto. Então, quando acabou a crucificação, levaram ele para o sepulcro. E ela continuava... Como? Permanecia acompanhando Jesus. Ela continuou acompanhando Jesus. E aí o que acontece? Aí Jesus ficou aqueles 3 dias, 3 noites, né? Que ele ficou lutando contra as trevas. E depois ele ressuscita. E lá em Marcos 16, do versículo 9... E havendo ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, quando Jesus ressuscitou, ele apareceu. Que? Primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Eu quero que você fale todo mundo comigo. Primeiro a Maria Madalena. Fala para mim por que ela foi a primeira, por que ela teve esse privilégio de ser a primeira a dar de cara com Jesus ressurreto. Porque ela permanecia, porque ela acompanhava, que ela estava sempre junto, irmão. Você quer um dia ter esse privilégio de receber coisas de Jesus que são diferentes. Você quer ter essas regalias. Permanece, irmão. Permanece, não seja fogo de palha com Bíblia. Não seja fogo de palha com Jesus. Não seja fogo de palha com igreja. Não seja fogo de palha com oração. Não seja fogo de palha com jejum. Seja uma pessoa que vai acompanhando, vai. Porque Deus vai aparecer para você. Ele vai se manifestar. A prioridade dele vai ser você. Eu acredito nisso. Quando surgir qualquer coisa grande no meu ministério, para mim, eu vou ser a prioridade. Porque eu continuo. Ah, pastor, que o senhor não tem luta. Não, cada um com as suas lutas. Cada um de nós aqui tem as suas lutas. Mas eu vou dizer de novo. Isso, a tradução aqui está primeiro, mas lá na tradução normal que a gente conhece da Bíblia Sagrada, fala assim, ó, e Jesus tendo ressuscitado de manhã, no primeiro dia da semana, apareceu, eu gosto muito dessa palavra, primeiramente, é como se fosse assim, sabe, o lugar da pessoa que permanece vai ser depois o primeiro lugar para Jesus.
Você quer ser primeiro lugar para Jesus? Permanece. Você lembra quando Estevão começou a ser apedrejado e o Estevão permaneceu ali falando de Jesus, Jesus ficou de pé no céu. Diz que o próprio Estevão, quando ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, ele disse: Jesus está em pé, olhando para mim agora para me receber. Não adianta, irmão. Jesus ele quer pessoa desse jeito, ele quer pessoa que permanece, que continua. Qual foi o homem que Deus virou o cativeiro dele na Bíblia Sagrada e deu para ele tudo em dobro? Não, foi um cara que permaneceu. Jó foi um cara muito permanente. Jó foi um cara que não mudou. Quem foi que caiu dentro da fornalha de fogo ardente na Bíblia Sagrada e não queimou nada? Não foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Foram caras permaneceram, que permaneciam. Jesus, Deus, eles amam um cara desse jeito. É esse tipo de gente que Deus vai abençoar. Põe isso na tua cabeça. Deus não é com gente fogo de palha. Deus é com pessoa que pega a caminhada e vai até o fim e vai abençoar. Então lembra onde comecei pregando hoje? João 15, versículo 7. Espero que Deus tenha falado isso contigo hoje. Se permanecerdes em mim, se vocês ficarem, não forem embora, se vocês não abrirem mão, se vocês não são aquela pessoa, fica um tempo, já vai, não sabe o que quer, né, irmão? Tá amarrado. Quem já conheceu pessoa assim? Não sabe o que quer, irmão. A pessoa não sabe o que quer, irmão. Sabe aquelas pessoas totalmente indefinidas? Tem gente que é indefinida, mano. A pessoa tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, não sabe o que tá a pessoa. O que ela quer agora? Não, ela não sabe. Como é que tem até um meme na internet, né? A pessoa tá caminhando no shopping, ela não sabe se ela compra um tênis ou um pirulito. Mas tem gente que vive assim, mano. Loucura, mano. Tem pessoa que você não sabe o que a pessoa tá querendo, não sabe, não. É aquela pessoa que uma hora uma coisa, outra hora outra. Jesus está dizendo: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, você pode pedir o que você quiser e vai ser feito, porque eu vou investir em quem fica. Jesus está dizendo: eu vou investir em quem fica comigo, quem me obedece, quem está sempre comigo, quem não deixa a minha palavra sair e fica em mim, eu vou investir nessa pessoa. Pode pedir que eu te dou. Espero que você fique e receba a bênção. Aplauda bem forte assim. Glória a Deus. Amém. E vou permanecer sempre preparando mensagens para vocês. Há anos eu faço isso. Anos. E vou continuar fazendo. Quando surgir qualquer bênção grande, quem que vai ser o primeiro? Não, o pastor Mike não, o permanente. Brincadeira, pode ser eu também, pode me abençoar. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Pensa uma pessoa que... É engraçado que eu vou falar, mas é verdade. A pessoa, ela está numa empresa. Aí ela foi lá, trabalhou um dia, ou trabalhou 2 dias, ela chega no final do mês. Ô patrão, tudo bem? Aí o patrão diz: ué, você não apareceu? Eu vim receber. Você vai pagar quanto para ela? Nada. Pelo contrário, tem uma cartinha para assinar lá, né? É justa causa. Quem falou vai ficar devendo. Boa, irmão, vai ficar... Tá devendo, né? Fala comigo: justa causa. É justa causa na hora, irmão. Se até o homem vai fazer isso contigo, imagina o Criador. Muito fogo de palha, irmão. Para com isso, irmão. Eu estou te falando, daqui a pouco você começa a acostumar isso, como o Mateuzinho falou aqui na frente, né? Mateuzinho, fala Mateuzinho, porque a primeira vez que eu me encontrei com ele estava andando de bicicleta lá na orla, né? Foi a primeira vez que eu te evangelizei, né? No aeroporto. Ele disse: eu te vejo na televisão. Tu é o pastor do Tatá? Eu disse: pode ser que um dia eu seja. Mas hoje, longe, né? Nossa, longe. Não tem nada a ver com Jesus. Mas daí o que acontece? Aí eu peguei e falei para ele, fui conversando com ele e tal, evangelizei, pedi para ele vir para a igreja. Faz quantos anos você está aqui já? 2 anos, né? Firme com Jesus, batizado nas águas, servindo a Deus e se preparando, quer ser pregador do evangelho. Tá aí, ó. Toda vez que eu olho, o Mateus está aqui. Daqui a pouco chega a vez dele, irmão. Se vós permanecer. Daí. Então o Mateuzinho falou agora há pouco, irmão. Daqui a pouco se torna um círculo vicioso na sua vida. Você não continua nada, irmão. Você não continua nada. Vai fazer um tratamento? Para. Vai vir para a igreja? Para. Começou na campanha? Para. Começou a quarta? Para. Começou? Para.
Daqui a pouco é obreiro, daqui a pouco... Pastor, eu queria falar com o senhor. Eu quero entregar a minha farda, eu quero entregar a minha gravata, não quero mais ser obreiro. Nem me vem hoje com esse papo. Eu não estou pregando nem para ninguém aqui. Eu espero que eu não seja profeta, irmão. Espero que nesse momento eu não tenha sido profeta, irmão. Pastor, o senhor falou para mim hoje. Pastor, eu estava a ponto de desistir. Pastor, quase que eu desisto. Já não ia permanecer. Está amarrado, em nome de Jesus. Vamos ficar. Feche os teus olhos, peça para Jesus. Jesus, coloca essa pedra embaixo do meu braço. Eu quero sentar nessa pedra que é a pedra angular. Eu quero que o Senhor me sustente. A minha mão vai continuar alta, prevalecendo. E de vez em quando a gente precisa também de um Ur e de um Arão, pessoas que vêm nos sustentar com a mão levantada, sempre apoiados na pedra que é Jesus. Aleluia. Fale para Jesus: Jesus, eu quero continuar a minha jornada. Fala para Jesus: Jesus, me ensina a permanecer. Eu era mais constante na quarta, na sexta e domingo. Eu era muito mais constante, eu permanecia mais. Eu fui por um tempo, daqui a pouco eu disse: é muito longe, é muito gasto, não sei o que. Para, irmão. Deus é o Deus que dá sustento para a gente. Deus é o Deus que providencia todas as condições que nós precisamos. De repente tem uma pessoa que chegou aqui prontinha para desistir do casamento, prontinha para desistir da empresa, e foi Deus que deu para você essa empresa. Foi Deus, foi a palavra de Deus que falou contigo. Fica nessa palavra, irmão. Foi Deus que falou contigo. Você já está pensando em enveredar e desistir agora. Já está, mas não sei se é isso mesmo que eu quero. Você vai ficar sempre nessa vidinha, irmão. Vai ficar sempre nessa vidinha, sempre para lá e para cá, sempre vai, volta. Para isso aí, irmão. Coisa feia esse negócio, irmão. Coisa feia quando você conhece uma pessoa que é fogo de palha. E o pior de tudo, quando você começa a pegar essa característica, daqui a pouco se tornou até na sua vida, você foi criado uma caricatura disso, de você. Toda pessoa que olha para você e diz assim: essa pessoa não dá para contar com ela não. Essa pessoa, você vai ver, ele vai começar e não vai acabar. Essa pessoa vai pegar o negócio, ele vai fazer, ele não vai ir. Agora, irmão, como é bonito quando olham para você e dizem assim: pode dar na mão dele, porque esse é ponta firme. Fale isso em voz alta: eu quero ser o ponta firme. Claro, irmão. Irmão, você vai pegar o negócio, você vai até o fim, irmão. Irmão, você vai pegar o negócio, você vai até o fim. Nada de desistir, nada de você largar. Chega desse negócio, uma hora uma coisa, outra hora outra. Você tem que repreender esse negócio agora. Aleluia. Irmão, rompe isso aí agora. Rompe esse negócio, quebra esse negócio da sua vida, irmão. Quebra esse negócio. Esse demônio maldito está sempre tentando fazer você desistir de tudo, sempre fazendo você parar no meio da jornada. Vai o negócio, daqui a pouco não vai, não vai. E está começando a desenhar isso na tua vida, irmão. Toda pessoa que olha para você diz: ih, essa pessoa aí, complicado essa pessoa aí. Você vai apostar nela? Olha, vai te dar problema. Não, mas eu vou confiar só essa vez. Aí confia na pessoa, aí liga daqui a pouco para você: nossa, foi bem aquilo que tu me disse. Foi exatamente isso. Essa pessoa começou, já parou de novo. Está amarrado, está repreendido. E demônio, você que está tentando persuadir essa pessoa que estava indo bem, hoje disse na Bíblia Sagrada esse versículo: corrieis bem, você estava indo bem. Quem persuadiu você para você parar? Eu estou repreendendo esse demônio agora. Eu estou repreendendo essa obra do diabo, demônio da desistência. Escuta a minha voz, diabo da desistência, o demônio da desistência. Tudo que essa pessoa pega, ela não faz até o fim, ela não consegue permanecer. Sai, diabo. Sai, demônio. Sai da mente dessa mulher, da mente desse homem. Essa pessoa está pensando em chutar mais uma vez outra família. Essa pessoa já constituiu umas 2, 3 famílias. Essa pessoa constitui família, constitui outra e não permanece. Já é a 3ª, 4ª mulher que esse cara tem. Essa pessoa já é o 3º, 4º emprego e não para em emprego nenhum. Essa pessoa já está indo no 5º, 6º ministério. Chega! Você vai se firmar agora aqui, irmão. Você vai tratar de se firmar. Pedra que rola muito não cria limo. Toda vez que você começa a tirar uma flor de um vaso, se você tirar de um, de outro, ela vai morrer, irmão. Fica, pelo amor de Deus, fica, irmão. Para. Sossega, irmão. Sossega, caramba. Aleluia. Deus está abençoando você agora. A partir dessa mensagem de hoje vai mudar.
Eu quero que você levante a mão aqui para esse altar agora, que eu vou pedir uma bênção de Deus para você. Eu vou te dar uma bênção agora. Vai ficar gravada em você a palavra permanecer. Vai ficar gravada no teu espírito, no teu coração. Quando o diabo vier tentar fazer você parar, vai vir um grito: permanece, permanece. Vai vir aquela palavra: continua, não para. E eu profetizo que ali na frente você vai ver, Deus vai fechar a boca dos leões. Ali na frente você vai receber grandes revelações, como João recebeu do Apocalipse. Você vai ver que ali na frente Deus primeiramente vai aparecer para você. Você vai ter a prioridade de Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus for aparecer para alguém, não vai nem ser para a mãe dele, nem para Maria, não vai ser nem para o apóstolo Pedro, nem para o João. Vai ser para Maria Madalena. Vai ser para aquela pessoa que está querendo. Aleluia, levante as mãos e cante o refrão dessa canção. Quem mandou largar a rede? Quem mandou? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Da tua vergonha Deus vai te honrar. Filho, eu vou te honrar. Amanhã vai ser vagaroso. Deus vai começar a observar você. Não é voltou, recebeu, não. Vai ser devagar. Vai ser devagarinho. Você vai ter que conquistar novamente o teu espaço. Vai ter que começar a conquistar novamente o lugar. Você vai precisar conquistar novamente a confiança do Criador. Você mostrou uma face que Deus não queria ver, essa face em você. E agora você voltou. Calma. Calma. Mostra para ele agora que você vai continuar, que você não é aquela pessoa da outra vez. Da outra vez você desistiu, agora você não vai desistir. Agora você está mais maduro. Agora você está preparado. Agora você está mais dedicado, mais empenhado, mais focado. Agora você tem meta. E agora nada vai fazer você parar. E você diz: eu tomo posse da palavra. Aplauda bem forte o Senhor. Bem forte. Dá uma glória a Deus aí.